Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre cinética de processos de polimerização. As reações de polimerização, elas podem ser subdivididas em duas grandes cinéticas. Apesar de existirem outras, as duas mais conhecidas e estudadas são as cinéticas de condensação ou as cinéticas de reação em cadeia. A cinética de reações de condensação é aquela cinética nos quais, o crescimento da cadeia vai acontecendo e nós temos um grupo funcional reativo que deve estar presente, então com ele vai acontecer a reação, a gente vai ter o crescimento da cadeia. E nós também podemos ter a cinética de reação em cadeia. Na reação de cadeia, nós temos reações de adição. Essas reações, elas iniciam-se com a produção de um intermediário ativo, então ela é muito mais parecida com as cinéticas não elementares que nós estávamos vendo nas últimas aulas, certo? Então, os polímeros. Então, se vocês olharem para a mesa de vocês, para a carteira, para casa, para o cotidiano de vocês, vocês vão ver inúmeros materiais que são produzidos a partir de reações poliméricas, né? Então, nós temos os polímeros no nosso dia a dia, nos nossos óculos, na nossa garrafinha, no nosso estojo, na nossa garrafa PET, na nossa garrafa de água. Então, todos os anos são produzidos toneladas de polímeros. Espera-se que essa quantidade de polímero aumente a cada ano. Por quê? Porque espera-se que esses materiais aumentem suas resistências, aumente sua resistência e que esses compósitos substituam os metais utilizados em automóveis, por exemplo. Apesar de haver uma grande vantagem em se utilizar os polímeros como substitutos de materiais de ligas, a gente tem na contramão a utilização de muitas garrafas PETs, muitas sacolas, muitos materiais descartáveis, que hoje tem levado ao quê? A um aumento significativo da poluição mundial. Então, esses materiais, na maioria das vezes eles são recicláveis, mas nem tudo a gente garante que vai passar por um ciclo, de reciclagem. Então, por isso que depois das reações poliméricas, depois da sua industrialização, da sua comercialização em massa, a quantidade de lixo mundial aumentou significativamente. Apesar disso tudo, consequentemente, faz-se necessário um estudo da área da engenharia das reações de polimerização, porque a partir do momento que se quer produzir polímeros em grande quantidade, em larga escala, baixo custo, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é estudar como essas reações acontecem, certo? Então, antes de mais nada, o que é um polímero? O polímero é uma molécula composta de unidades estruturais, manômeros repetidos. Então, a gente vai ter o quê? Se um monômero for um clipezinho, a junção de vários monômeros, nós vamos ter um polímero. Perfeito? Então, nós vamos juntar vários monômeros e a partir do momento que a gente junta, a gente faz a junção de várias unidades repetidas, nós vamos ter a formação de um polímero. Então, os objetivos da aula são estudar a cinética e o mecanismo de reações de polimerização em condensação e em cadeia. Então, nós temos dois principais tipos de reações de polimerização que nós estaremos estudando na aula de hoje, porém existem outras, tá? As que nós vamos estudar são as reações de condensação, nos quais nós necessitamos monômeros bifuncionais e polifuncionais, e reações em cadeia, que são reações de adição, que é necessário a presença de um agente iniciador. Vamos começar com a reação de condensação. A reação de condensação requer que haja no mínimo um grupo funcional reativo em cada extremidade do monômero, ou seja, esses grupos funcionais, nesse caso o NH2 e o COH, eles vão reagir com outros NH2 COOH, fazendo com que haja aumento da minha cadeia polimérica. Então, aqui a gente tem um outro exemplo aqui embaixo. Nós temos a unidade estrutural NHRCO. Essa unidade estrutural, ela vai se repetir. Então, é ela que é o meu clipezinho, que eu vou pegar outra unidade estrutural igual e vou conectar,
formando 2 unidades de repetição, 3 unidades de repetição e assim por diante. Então, essa minha unidade de repetição, ela vai ser repetida. Então, eu vou colocando meus clipezinhos um ao longo do outro. E quem vai fazer a junção entre esses meus clipes são um grupo funcional reativo, que nesse caso são o 2H e o OH. Então, à medida com que eu vou juntando esse meu clipe, vocês podem ver que eu estou formando quem junto? Além da unidade de repetição estar, né, aumentando, então ela vai passar de 1 para 2, para 3, para 4, para 5, etc, etc. A gente tem a formação de quem? De uma molécula de água aqui. Então, por isso reação de condensação, porque a gente tem uma reação formando, condensando uma molécula de água. Por isso, uma reação de condensação. Então, vamos chamar de A o 2A, o 2H, R a unidade estrutural, NH, RCO e OH o B. Então, a partir do momento que eu vou somando as unidades de estruturais de repetição, eu vou formando uma molécula AB. Então, está formando a água e a minha unidade de repetição está aumentando. Então, partindo dessa ideia, todas as vezes que eu estou adicionando 2 unidades de repetição, eu estou formando o meu R2, estou formando um dímero. A partir do momento que eu pego o meu dímero, que é o meu R2, e junto com mais um R, mais uma unidade estrutural, eu vou ter um trímero. A partir do momento que eu tenho um trímero e junto mais um R, eu vou formar um tetrâmero e assim por diante. Então, a minha cadeia, ela vai aumentando a partir do momento que as unidades estruturais vão se repetindo. Então, eu vou colocando um clipezinho, coloco mais um clipezinho, mais um clipezinho. Para cada clipezinho que eu adiciono, sai uma molécula de água. E as minhas junções entre os meus clipes são as reações que acontecem entre os meus grupos funcionais reativos. Perfeito? Então, essa é a cinética de polimerização. A polimerização por condensação, o que vai acontecer? Apesar do meu ARB inicial ter se extinguido, né, ter sido todo consumido, a reação de polimerização por condensação ela vai continuando. Porque não necessariamente eu preciso iniciar com aquela minha cadeia ARB. Não. Se eu tenho um 2Rs e eu tenho um R3, eu posso juntar esses dois, né? O 2R mais o R3 formando o R5. Da mesma maneira que eu falo R5 mais R5 forma o R10. Então agora a gente está falando o quê? Perde o sentido de se falar em termos de conversão. Por quê? Porque conversão passa a não ter sentido, porque a partir do momento que se extingue o ARB, as outras cadeias que estão lá na salada de fruta, elas reagem entre si. Então, é mais fácil a gente falar em termos de quê? Em termos de fração dos grupos funcionais de A e B que reagiram. Então, agora, a gente, no lugar de falar em X, a gente fala em P. Então, esse P vai ser quem? Vai ser a quantidade de monômeros iniciais menos a final dividido pela quantidade de monômeros iniciais. Perfeito? Aqui a gente tem, para ilustrar, uma reação de poliéster em um reator batelado. Então, é uma reação de A mais B no C mais D, e a gente tem como catalisador o ácido sulfúrico. Vamos considerar que ela é uma reação de primeira ordem, uma reação elementar. Então, ela vai ser primeira ordem para A e primeira ordem para B. Então, vai ser, já colocando, né, o menos RA igual a K, C de A vezes C de B, e colocando isso já dentro da equação do reator batelado. Por isso que fica menos d de A sobre dt igual a K vezes concentração de A vezes a concentração de B. Agora vamos considerar que nós temos uma alimentação equimolar, então a mesma concentração para os dois camaradas. Um é 1 mol por litro e o outro 1 mol por litro também, então os dois são 1 mol por litro, então a gente vai representar como M, certo? Como a concentração do monômero certo daquele ponto. Então, eu vou substituir, eu vou colocar no lugar do D de A vai ser D de M, e no lugar do K, C de A vezes C de B, vai ser KM ao quadrado, perfeito? Então, eu peguei e reescrevi a minha equação 4, passou a ser essa equação 5, e nós vamos realizar a nossa integração. Quando t for igual a zero, M igual a M0, quando t for igual a T, M igual a M. Então, realizando a nossa integração,
nós vamos obter a equação 6. Então, a equação 6 descreve como, né, a concentração do nosso monômero varia ao longo do tempo em um reator batelado. Perfeito? Posso pegar essa equação 6 e substituir aqui na equação que nós falamos das frações, lá na equação 1, que são as frações dos grupos funcionais. Então, a gente pode substituir ela ali dentro, certo? E a gente pode reescrever aquela equação em termos de quê? Em termos de fração, em termos de P. Podemos também, né, seria o equivalente ao nosso x de conversão, mas aqui a gente não fala em x, a gente está falando em fração. Podemos também escrever a nossa equação em termos de grau médio de polimerização, que é o número médio das unidades estruturais de cada uma das cadeias. Então, representa o quê? Representa uma relação entre a fração dos grupos funcionais de A e de B que reagiram. Podemos ter também a massa molecular média, que vai ser calculada pelo quê? Representa a massa molecular média por unidade estrutural. Então, a gente vai ter a multiplicação do número de unidades estruturais pelo número de cada uma das cadeias. Agora, vamos falar da reação, mais importante para nós, que são as reações de polimerização em cadeia. As reações de polimerização em cadeia, elas são diferentes das reações de polimerização de condensação. E agora, o que é que muda? Muda que ela é formada por várias etapas. Então, ela se parece muito, com a cinética não elementar de outros elementos que nós estávamos vendo anteriormente. Então, no início, lá a gente tinha forma intermediário, daí esse intermediário volta, reage, forma produto ou não e termina. Então, na reação de polimerização, ela também é formada por várias etapas. Ela é formada pela etapa de iniciação, propagação, transferência de cadeia e término. Ela parece muito, na verdade, com as reações em cadeia. Então, o que vai acontecer? Esse meu intermediário ativo, ele vai reagir com outro intermediário ativo ou com algum elemento presente no meu meio. Então, parece muito a etapa de propagação de cadeia, que nós tínhamos lá na cinética de reações em cadeia. Aqui se chama etapa de propagação. Esse intermediário ativo, ele pode estar transferindo, esse radical livre. Então, essa transferência desse radical livre, nós temos a etapa de transferência de cadeia e nós temos também uma etapa de finalização, de terminação. É uma etapa no qual aquela minha cadeia que possui o radical livre, ela finaliza, ela termina, então ela perde esse radical livre e ela passa a uma configuração estável e a reação finaliza, certo? Para aquela cadeia em particular. Então, basicamente, as polimerizações em cadeia são formadas por etapas, como iniciação, propagação, transferência de cadeia e término. Reações muito utilizadas, polimerização em cadeia, são reações catalíticas realizadas em escala industrial, extremamente utilizada, extremamente realizadas, e nós temos como principais, como alguns produtos chaves, a produção do polietileno, poliestireno, poliacrilonitrila, acetato de polivinila, enfim, muitos produtos. Essas reações em cadeia têm algumas coisas em particular, nós vamos fazer algumas considerações que nós não fazíamos nas reações anteriores, então prestem atenção em alguns detalhes. Então, os mecanismos de reações de polimerização em cadeia, nós vamos estudar o quê? Mecanismo, determinar a equação da taxa e com o RA que a gente escrever, vocês podem seguir o mesmo raciocínio de sempre, que é colocar esse RA e dentro da equação de balanço de um reator, do reator que vocês quiserem, e realizar o dimensionamento de reatores da reação de polimerização. Então, basicamente é isso, esse é o nosso objetivo. Então, iniciando. Nossa primeira etapa é a etapa de iniciação. Nessa etapa de iniciação, nós temos a formação de radicais livres. O que são os radicais livres? São os nossos intermediários ativos, falando em outras palavras. Então, aqui, para que a gente possa iniciar a reação, a gente vai fazer o quê? Vamos formar os intermediários ativos, ou os radicais livres.
Então, aqui nós temos um exemplo de uma reação industrial de polimerização do estireno com o peróxido de benzoíla como iniciador. Então, a gente vai pegar o peróxido de benzoíla, vamos aquecê-lo e esse peróxido ele vai, vamos dizer assim, quebrar ao meio. Quando ele quebrar ao meio, ele vai formar o asterísticozinho, estão vendo? Esse é o nosso radical livre, esse é o nosso intermediário ativo. Esse meu intermediário ativo, então, né, nossa primeira foi esse camarada que formou. Então, vocês estão vendo que eu adicionei uma terceira parte na minha reação para que ela formasse o meu intermediário ativo. Então, meu intermediário ativo ele foi formado por um terceiro componente que eu adicionei. Diferente das reações anteriores, nas quais o intermediário ativo ele era formado pelos próprios reagentes que realizavam, né, a minha reação. Aqui não. Aqui, o meu estireno é o meu reagente, não é o estireno que vai fazer, que vai virar o intermediário ativo, não. Eu vou adicionar um terceiro componente, que é o peróxido de benzoíla, e ele vai produzir, perfeito, o meu intermediário ativo. Esses meus intermediários ativos, eles podem ser monofuncionais ou multifuncionais. O que vai acontecer? Quando ele é monofuncionais, é porque ele vai ter um componente só, um grupo funcional só, né, que vai realizar a reação. Se ele for multifuncionais, a gente vai ter o quê? Né? Vários grupos funcionais que vão fazer com que, né, vão fazer a reação acontecer, perfeito? Então, ele pode ser monofuncionais ou multifuncionais. Então, aqui, peguei o peróxido de benzoíla, aqueci, então a minha molécula meio que se rompeu ao meio e ele formou um intermediário ativo. Esse meu intermediário ativo, o que vai acontecer? Ele vai se chocar com o monômero, com esse meu M, certo? E vai formar a minha primeira, o meu primeiro produto, o meu primeiro P asterístico, certo? A minha primeira molécula de P, de cadeia, né, da minha cadeia de polimerização, em asterístico. Então, o que eu fiz? Peguei o meu intermediário ativo, se chocou com um monômero e ele formou o meu P1 asterístico, perfeito? Esse meu P1 asterístico, né, ele foi formado então, ele foi formado por uma terceira parte que entrou, que foi a benzoíla. Então, nas reações de polimerização em cadeia, a gente vai ter isso, a formação do meu intermediário ativo, ela vai ter duas etapas. Então, a primeira etapa vai ser o meu iniciador, que vai formar o meu 2Rs, e esse meu R vai se chocar com o monômero, que vai formar, né, o meu P1 asterístico. Então, vai ser o meu intermediário ativo com a minha primeira cadeia, né, monomérica. Então, aqui a gente tem as equações da taxa dessas reações. Podem ver que já está escrito assim, RD igual a menos DDI sobre DT. Então, isso daqui já é a equação do reator batelada, perfeito? Porque nós estamos considerando que essas reações de polimerização estão acontecendo em reatores batelada. Então, o RD vai ser igual a quem? Vai ser o KD vezes o I, perfeito? Que também pode ser escrita como 2KD vezes o I, perfeito? Que vai ser igual, né, se vocês escreverem em termos de R asterístico, vai ser igual a 2KD vezes I, perfeito? Em termos do asterístico. Tem algumas reações aqui que vocês podem ver que elas são não elementares, apesar de ser na etapa da reação elementar, perfeito? Mas a gente vai conversar sobre isso depois. A segunda etapa, nós temos o R asterístico, que vai se chocar com o monômero, que vai formar o meu primeiro, né, a minha primeira cadeia com o monômero, mais ainda intermediário ativo. Então, ele ainda é asterístico, vai ser o meu P1 asterístico. E aqui, novamente, a equação da taxa, já dentro do reator batelada, considerando a minha reação como elementar, perfeito? Aqui, nós estamos falando já em termos desse Fzinho. Quem é esse Fzinho? Esse Fzinho vai ser a fração. Então, o que vai acontecer? Nós estamos numa reação que a gente não tem sucesso nem de longe 100%, nunca vai ser por 100%. Por quê? Porque parte dos meus iniciadores, né,
parte dos meus radicais, eles vão se desativar. Eles vão se desativar pela presença de sequestrantes, pela recombinação dos radicais livres ou simplesmente pela reação, né, de volta dessa reação, né, a reação contrária a ela. Então, por isso, a gente tem um fator de correção, que é esse F. Esse F vai ser a fração de sucesso em se iniciar as cadeias de polímeros, cadeias poliméricas. Então, a gente tem uma fração que vale de 0 a 1, e de 1, quanto maior, mais próximo de 1, mais sucesso eu tenho, né? Que esse meu intermediário ativo que esse meu iniciador vai formar, de fato, o meu intermediário ativo. A minha segunda etapa é a minha etapa de propagação de cadeia. Então, uma vez que os radicais forem formados, eles são muito reativos. Então, eles podem combinar-se com monômeros para formar uma sequência de novos radicais que também serão muito reativos. Então, o que vai acontecer? Essa etapa de propagação de cadeia é aquela etapa no qual o nosso radical livre ele vai bater com outro camarada, com uma terceira parte, e essa terceira parte ela ainda vai ser reativa e a reação ainda vai se prosseguir. Então, bate, prossegue, aumenta o tamanho da cadeia e a reação, né, vai continuando. Então, aqui é um exemplo. O meu P asterístico pode se chocar com um monômero M, até cito manômero ali, mas é monômeros, tá, gente? Então, o meu PJ asterístico pode se chocar com o monômero M e vai formar uma cadeia maior, né, com a junção do PJ e com o M, só que ela ainda é reativa, então ela ainda apresenta o asterístico. Então, vai ser o PJI asterístico. Então, a gente está propagando o tamanho da cadeia, certo? Opa! Então, a etapa da propagação da cadeia, né, a gente pode ter o meu PI, PI ou PJ asterístico mais o M vai formar, então, uma cadeia maior, e essa aqui é a equação da taxa dessa parte da reação. A próxima etapa pode ser a etapa de terminação de cadeia. Então, nessa etapa, o que vai acontecer? Nós vamos terminar o crescimento da cadeia, ou seja, vai ser a etapa de finalização. Essa finalização ela pode ocorrer de várias maneiras e é isso que nós vamos discutir agora, certo? A terminação de cadeia pode ser o quê? Peguei a minha cadeia polimérica que tem o asterístico ainda, vai se chocar com uma terceira parte e a cadeia vai finalizar, ele vai perder esse asterístico que vai ser transferido para uma terceira parte. Então, para esse camaradinha que não contém o asterístico mais, a reação finalizou, a reação né, terminou ali, embora ela possa acontecer com uma outra terceira parte que está lá no meio na minha reação. Então, vocês podem ver que é uma reação bem em cadeia mesmo, uma bola de neve, as reações de polimerização elas vão acontecer. A parte de terminação da cadeia, ela pode ser por acoplamento ou por desproporcionamento. Acoplamento, o que vai ser? Eu tenho dois P's asterísticos, eles se chocam, eles se juntam e formam um P inativo, um P estável, sem asterístico nenhum. Pode ser por terminação por desproporcionamento, ou seja, não eles vão se bater, mas eles não vão se juntar, não vai formar um P com J mais I. Não, ele vai ser o P, J e o PI. Só que agora eles simplesmente perderam aquela capacidade de, né, de reagirem com outros. Então, eles perderam o intermediário ativo, não é mais intermediário ativo, perderam os radicais livres, perfeito? E terminou a cadeia tanto para o PJI, como para o PJ, como para o PI. Nós temos, né, uma categoria, uma subcategoria de terminação da cadeia que se chama transferência de cadeia. Então, nada mais é do que aquele meu polímero ativo, que tem o asterístico, ele vai transferir esse meu radical asterístico para o monômero que está no meu meio. A partir do momento que ele transfere esse asterístico, esse meu polímero, ele deixa de ter asterístico, então ele finaliza, ele acaba, ocorre uma finalização. Então, esse polímero ele já não é mais reativo e ocorre finalização para ele, porém, aquele monômero que se chocou com o meu polímero ativo anteriormente, esse meu monômero agora fica com o asterístico. Por isso, transferência de cadeia
para monômero, porque o monômero passa a ficar com asterisco e o polímero deixa de ser ativo. Posso ter também para solvente. Então, no lugar dele se chocar com o monômero, ele pode se chocar com o solvente, por exemplo, o benzeno. Então, o meu benzeno, que era C6, quando ele se chocou, ele transferiu um hidrogênio, certo, para o PJ asterístico. PJ asterístico perdeu o asterisco, perdeu o radical livre, formou o PJ, molécula estável, finalizou para ele, porém o solvente benzeno, que era C6, C6H6 passa a ser C6H5. Então, ele passa a ser, né, o intermediário ativo com o radical livre. Então, as etapas de polimerização de cadeia na transferência de cadeia, né, além do para monômeros e solventes, também podem ser para outras espécies e para impurezas também, parte do mesmo princípio, perfeito? Então, agora, para que a gente possa, né, escrever um balanço para a quantidade de monômeros que a gente pode formar dentro do meu reator, vamos considerar um balanço molar para o meu reator batelada e vamos somar todas as etapas onde o monômero se encontra. Então, a gente tem monômeros na etapa de iniciação, propagação, terminação e transferência de cadeia. Mas o que acontece? A quantidade de monômeros utilizado na reação de propagação é muito maior do que na reação de iniciação, transferência de monômero para transferência de cadeia para monômero, transferência de cadeia para solvente é muito maior. Então, a gente vai considerar só o RP. Então, essa aqui é a primeira consideração que a gente está fazendo. Então, meu menos D de M sobre DT vai ser igual ao meu RP. Quem é o meu RP? A etapa 2 ali, a etapa de propagação da cadeia. Etapa de propagação de cadeia vai ser Kp vezes o P asterístico vezes a concentração do monômero. Mas o que acontece? Conheço P asterístico? Não conheço. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar todas as equações onde a gente tem o P asterístico, certo? E a gente vai aplicar uma EP. Só que uma grande consideração que a gente vai fazer aqui, que a gente não vai considerar todas as etapas que estão acontecendo de transferência de cadeia, de propagação de cadeia. A gente vai considerar apenas a quantidade de P, né, inicial e a final. Então, apenas aquelas que participam da etapa do início e do fim, e a gente vai tirar como se fosse uma taxa líquida dela. Então, a grande diferença dessa para as anteriores, que nas reações de polimerização em cadeia, a gente não precisa considerar as etapas intermediárias, diferentemente das reações de cadeia química que a gente viu até então. Então, nesse caso particular, as reações em cadeia para acharmos o P asterístico e aplicarmos a EP, nós vamos levar em conta apenas a taxa líquida, ou seja, o P inicial menos o P final. Fomos lá, pegamos o P inicial, o P final, então vai ser a equação 1 e a equação 3, certo? E substituímos aqui. Aplicamos EP e isolamos o P asterístico. Então, o P asterístico vai ser uma relação que vai levar em conta quem? Os Ks, a concentração do agente iniciador, o I. Então, aqui não é inibidor, amigos, aqui é agente iniciador, aquele que vai iniciar a reação e vai formar o intermediário ativo. E o F, que vai ser a fração de sucesso com que o meu intermediário ativo de fato, né, o que o meu iniciador de fato formou o meu intermediário ativo com sucesso. Então, eu vou pegar esse P, essa equação 12, e vou substituir dentro da equação do balanço molar do reator batelada, certo? Aqui na equação 10. Substitui ela ali dentro e a gente obtém a equação 13. Então, a equação 13 vai ser o Rm, a equação da taxa de formação do meu monômero, né? Levando em conta todas as minhas reações, perfeito? E vai ser igual, Rm vai ser igual a quem? Vai ser igual a Kp igual a 2F Kd vezes I dividido por 2 KCt elevado a meio. Perfeito? Então, essa aqui é a equação da taxa que rege equações de reações poliméricas do tipo reações em cadeia. Perfeito? Vamos resolver um exercício?